Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre duas câmeras termográficas que eu utilizo no meu dia a dia, que são a FLIR C2 e a FLIR MR160. Gente, o objetivo desse vídeo não é mostrar em detalhe o que é termografia, nem passar procedimentos detalhados ali sobre os ensaios, é realmente mostrar a comparação desses dois equipamentos, até porque muita gente tem dúvida de qual equipamento comprar, né? Qual é o equipamento que se enquadra mais ali a necessidade, né, da sua utilização. Então o objetivo mesmo é mostrar esses dois equipamentos. Eu vou mostrar alguns vídeos comparativos entre as duas câmeras para você mesmo avaliar o desempenho de cada uma. E eu sempre gosto de falar que aqui é uma opinião sincera, né? Uma opinião de quem utiliza esses equipamentos em campo. Então eu utilizo para laudos técnicos, então eu vou mostrar qual que é a minha opinião sobre esses equipamentos. Não é uma opinião ali de um fabricante, de um vendedor. Então realmente é o que eu acho desses equipamentos. E com os vídeos que eu vou passar, também você vai poder ter a sua opinião sobre o desempenho dessas duas câmeras. Antes de continuarmos, deixe aqui um comentário se você tem alguma dúvida específica sobre termografia ou sobre alguma das câmeras. E aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, que nós postamos vídeos semanais sobre laudos técnicos. Em resumo, bem resumo, a câmera termográfica ela consegue detectar diferença de temperaturas em uma área que eu está avaliando. Então, exemplo, está avaliando uma parede, ela consegue detectar a diferença de temperatura nessa parede. E esse tipo de informação é muito válida para quem quer achar vazamentos, infiltrações, para detecção de elementos estruturais em fachadas, identificação de canos de água quente, avaliação é quem faz análise de quadros elétricos, então você consegue avaliar componentes com aquecimento. Então ela tem uma vasta utilização dentro aí de vistorias técnicas, dentro da engenharia diagnóstica e dentro aí para quem atua na área da construção civil de uma maneira geral. E antes de mostrar alguns vídeos em campo dessas câmeras, chega mais aqui que eu vou mostrar em detalhe essas duas câmeras. Bom, estamos com os dois equipamentos aqui, então essa aqui é a 160 e essa daqui é a C2. A 160 ela é 2 em 1, então ela tem uma termografia e tem uma medição de umidade. Eu tenho um vídeo gravado só falando sobre a questão de medição de umidade, então agora eu só vou abordar a parte de termografia. Então tá aqui, olha, a câmera dela, né, o visor dela. Eu até peguei aqui, eu vou puxar aqui um copo de água gelada e uma xícara com café quente. O café já não está tão quente, mas vai dar para ver a diferença. Então o que acontece? Ela tem um visor e nesse visor você consegue ver ali, olha, a imagem do café quente, né? E em comparação com o copo de água gelada. O detalhe é que essa câmera ela não tem uma classificação de temperatura. Então você já tem uma noção ali de qual que é a temperatura mais quente e mais fria, porém você não sabe qual que é a temperatura que está ali. Tá? Então, essa é o padrão de imagens dessa câmera. Ela não tem como fazer uma entrada de parâmetros, nenhuma alteração, então essa é a melhor imagem que você consegue ter. Ela tem opções de paleta de cores, 4 paletas, então essa daqui é arco-íris, olha. Então muda aqui o padrão. Tem uma que eu gosto bastante que é a gelo, tá? Que ela é azul e preto e cinza, né? Então ela fica dessa maneira, tá? E assim, ela é uma imagem que ela não é tão nítida, porém você consegue ter uma noção, né? Assim como são objetos grandes, então você consegue ver com facilidade a diferença. E aqui a C2, tá? Então a C2 ela tem uma nitidez maior da imagem, até porque ela tem duas câmeras, uma câmera, digamos, normal e uma câmera termográfica, então ela junta as duas imagens, então você consegue ter uma nitidez um pouco maior das imagens. Outro ponto é que você tem uma classe aqui ali de temperatura. Então se você apontar aqui o visor, esse ponteiro, ali para a xícara, você consegue ver que ela está com essa temperatura aqui, olha. 46, 48, já o copo com água gelada está ali, olha, com 7, 8 graus. E ela também tem uma opção aqui para você colocar alguns parâmetros de medição, então emissividade, temperatura refletida e distância, de acordo aí com o ensaio que você está fazendo. Então você consegue ter uma precisão um pouco melhor.
E também você tem aquela questão de paleta de cores diferentes. Então tem essa aqui a ferro, tem a arco-íris, tem o elevado contraste, e cinzento. Tá? Eu particularmente gosto de usar a ferro. Tá? E mostrando aqui as duas imagens, uma do ladinho da outra, vamos ver se a gente consegue. Vou colocar aqui a paleta de cores ferro aqui, para ficar mais parecido. E a xícara, olha. Então uma imagem é bem mais nítida que a outra, né? E agora o copo ali. Tá legal? Então essas são as câmeras que eu queria mostrar para vocês. Um dos exemplos aqui, olha, a piscina aquecida. Então a diferença das imagens, né? Essa é a 160 e a C2. Aqui a pra mancha, aqui no, tem uma poça d'água aqui. Então as duas pegam ali, ó. Mas tem uma diferença na imagem, né? Aqui um chuveiro. Então a diferença. E aqui um exemplo de utilização em quadro elétrico. Exemplificando agora a câmera termográfica em uma fachada para avaliar a localização dos elementos estruturais. Então essas câmeras, elas são mais básicas, elas não têm muito a finalidade de avaliar, por exemplo, o desplacamento da fachada. Porém, ela é muito útil para avaliar a localização de elementos estruturais. Quer ver? Então aqui a gente consegue ver localização de pilares, vigas. Tá? Aqui ela tem uma viga bem evidente. E olhando na fachada você não nota nenhum ponto, né? Você não consegue localizar aonde estão esses elementos. E voltando aqui para a FLIR C2, a gente consegue ver bem aqui, né? E agora vamos ver com a FLIR MR160. Tá lá, ó, a gente consegue ver também, ó. Tá legal? Então tá aqui a diferença das duas câmeras. Vamos mudar aqui a paleta de cores para ver como que fica. Aqui a gelo. Tá lá, ó. Dá para ver bem também os elementos estruturais. Pessoal, então em resumo, o que eu acho das câmeras? Eu gosto muito delas. São câmeras que eu tenho há 4 anos já. Nunca tive nenhum problema, tá, de utilização ali, de falha de funcionamento desses equipamentos. Eu particularmente acho a C2 com uma qualidade de imagem bem melhor que a 160, então para a termografia eu acabo sempre utilizando a C2. Eu utilizo a 160 mais ali para medição de umidade mesmo, até porque ela tem essa vantagem de ser 2 em 1, mas entre as duas câmeras eu utilizo mais a C2. E lembrando que elas são câmeras básicas dentro aí da termografia. Existem aí câmeras bem mais sofisticadas, então dependendo do uso que você vai fazer ela, você precisa de uma câmera um pouquinho melhor. No meu dia a dia que eu uso e eu gosto muito é o quê? Eu acho canos de água quente com facilidade, então para identificar, por exemplo, o vazamento de tubulações de água quente, ela é muito útil, tanto para achar onde está a tubulação, como para achar o vazamento ela consegue.
A avaliação de infiltrações e vazamentos de uma maneira geral em forros, banheiros, em alguns casos em garagens também eu gosto de utilizar. É muito boa também em casos para você achar, eu mostrei um vídeo, né, achar elementos estruturais em fachadas, em muros, então ela é muito útil. Agora, se for avaliar, por exemplo, um desplacamento de fachada, o que muita gente tem utilizado a termografia para isso, essas duas câmeras elas não são tão indicadas, tá? Então você precisa de uma câmera um pouco melhor. Se você tem algum outro modelo de câmera, deixa aqui um comentário dizendo qual que é o modelo que você tem, para que você utiliza, qual que é a sua opinião sobre ela, assim você acaba ajudando outros profissionais que têm interesse em adquirir um equipamento como esse, tá? E se tiverem também alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e te aguardo no próximo vídeo.